Eita, que o vídeo de hoje é polêmico, hein? No vídeo de hoje vamos falar sobre times brasileiros que se acham grandes, gigantes, mas não são. São equipes tradicionais do futebol brasileiro, mas não são gigantes do futebol brasileiro. Equipes que se acham gigantes e não são. Outras se acham até grandes e também não são grandes. Então vamos ver quem é que tá falando nesse vídeo. Será que seu time tá na lista? Não vai me xingar, hein? Tô nervoso, mano. Enfim, essa lista não poderia começar como um primeiro time, com todo respeito, Botafogo. Botafogo, que é o time que tem dois brasileiros, uma Copa Comebol, alguma coisa assim, se eu não me engano, é como se fosse uma Sul-Americana, e alguns cariocas. Fora isso, Botafogo não tem nenhum título de expressão no futebol brasileiro. Fora esses dois brasileiros que já faz há um tempo, e essa Copa Comebol aí, então o Botafogo não tem nenhum título de expressão no futebol brasileiro. Não tem Copa do Brasil, não tem brasileiro recente, não tem Libertadores, não tem Sul-Americana recente, ou seja, é até difícil o Botafogo disputar uma Libertadores. Então, na minha opinião, a grandeza do Botafogo ficou para trás. Óbvio que o time não é um time pequeno no futebol brasileiro. É um time até conhecido. A torcida se gaba aí de ser o time mais tradicional, de ser o time que fez o Brasil ser pentacampeão, porque deu vários jogadores craques aí para a seleção brasileira. Mas isso para mim não significa nada e para muita gente, porque o que importa é o time do Botafogo, não a seleção brasileira. Então, na minha opinião, o Botafogo é um time pequeno que se acha grande, se acha até o maior do Brasil, mas acho que eles esqueceram dos títulos, né? Porque não vejo título nenhum de expressão no Botafogo, não tem nem perto de ser um dos maiores campeões brasileiros, não tem Copa do Brasil, não tem Libertadores, não tem Sul-Americana e Carioca não é nem um dos maiores campeões. Então, Botafogo é o primeiro da lista, não me xingue, por favor. Vamos pro próximo. Segundo, Bahia. Bahia, que é um time do futebol nordestino, que a torcida é soberba, né? É uma torcida bem soberba lá no futebol nordestino. Eu falo porque eu sou do Nordeste, sou torcedor do Fortaleza. Não estou falando do Fortaleza, né? Obviamente. Fortaleza, comparado a esses times, é até menor. Mas estou falando aqui do Bahia. Bahia é uma torcida soberba, que diz que é 2 vezes campeão brasileiro. Mas os títulos brasileiros foram lá para trás. E fora isso, também não vejo nada nesse time. Um time que sempre disputou a primeira divisão para brigar, para não cair, esse tempo todo. E fazer uma comparação com um rival aqui, que é o próprio Fortaleza. Fortaleza que já de 6 Série A seguidas, é o time com o nordestino que vai estar 6 Série A seguidas. E já em 5 Fortaleza ficou entre os 10 primeiros da Série A, mesmo com investimento muito mais baixo. Ou seja, Bahia não é grande coisa, o time que não chega longe em Copa do Brasil, não joga Libertadores há séculos, nem Sul-Americana, só joga brasileiro para permanecer. Esse ano não vai jogar de novo, agora entrou o Grupo City e tá gastando dinheiro, mas pode ser que isso mude, né? Mas atualmente um time assim, tem 2 brasileiros conquistados no final. Se for comparar com o meu próprio Fortaleza, o Fortaleza tem 2 finais também de brasileiro, perdeu as 2, infelizmente. O Bahia tem 2 e ganhou as 2, essa foi a diferença. Mas, na minha opinião, o Bahia é bem pequeno mesmo e não tem por que esse time se achar tão grande, sendo que não tem conquistas. Terceiro time, Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que é maior que os 2 anteriores, né? Obviamente, bem maior. Mas não deixa de ser um time que não é gigante no futebol brasileiro, ele se acha, né? Atlético Mineiro que até um tempo, até 2, 3, 4 anos atrás, o Atlético Mineiro tinha um brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Libertadores e os Campeonatos Mineiros. Fora isso, nada demais. O Atlético Mineiro aí conseguiu vencer o brasileiro, venceu a Copa do Brasil, ficou com 2. Conseguiu um título brasileiro com a CBF aí do nada, mano. Um título aleatoríssimo, mas ficou com 3 brasileiros, enfim, né? E tem uma Libertadores, é um time que cresceu, né, nos últimos tempos, mas continua pequeno, se comparado aos times do Flamengo, São Paulo, enfim, continua pequeno. E Atlético Mineiro, sem dúvida nenhuma, se encaixa nessa lista. Dessa lista é um dos maiores, né? Então, Atlético Mineiro aí, sem dúvida nenhuma, é um time que é grande, mas não é gigante, mas se acha gigante, tem uma soberba enorme. E pode ser que isso mude, né? Conquiste títulos, mas, na minha opinião, não é essas coisas todas não, mano. Vamos ao último dessa lista, chega de xingamento, tá? O último da lista é o Fluminense. Vale lembrar que dentre esses, o Fluminense é o maior de todos, o mais tradicional desses aqui. Não é um time pequeno, é um time grande, mas que se acha gigante também. Fluminense, a torcida é bem soberba, equipe do Fluminense. Acho que o Fluminense é o terceiro maior do Rio, não é maior nem que o Vasco, nem que o Flamengo. É maior que o Botafogo, né? Que não é tão difícil. O Fluminense aí que tem 4 brasileiros, já é bom, né? Ganhou uma Libertadores, não tinha, né? Era muito zoado por isso, conseguiu ganhar, parabéns. Uma Libertadores, tem uma Copa do Brasil e alguns cariocas, né?
Ou seja, conseguiu aí aumentar seus títulos, mas é um pouco melhor que o Atlético Mineiro, mas é mais ou menos a mesma história. Um time que ainda parece que parou no tempo, né? Não conseguiu ganhar títulos. Então tem sua primeira Libertadores agora, uma Copa do Brasil, 4 brasileiros. E alguns cariocas, né? É o segundo com mais títulos cariocas, se eu não me engano. Então o Fluminense aí é uma equipe grande, mas não é essa grandeza toda que seu torcedor acha. Obviamente, né? Seu torcedor acha que seu time é o maior. Mas estou falando aqui do cara que tá vendo de fora, tá? Então o Fluminense aí certamente, dentre esses quatro que eu falei, é o maior, mas sem dúvida nenhuma não é essa bolacha toda como o torcedor acha que é. Beleza, galera? Não me xinguem nos comentários, tá? Isso é só uma opinião de um torcedor, um cara que acompanha futebol para outro. São times grandes, tradicionais, mas só tô achando que tem um exagero aí, principalmente quando se fala de um tal de Botafogo. Beleza? Tamo junto. Deixa o like se gostou do vídeo, se inscreva no canal, é nóis. Se quiser uma parte 2, deixa nos comentários aí também.